O caso de ontem era um caso muito sensível, justamente por envolver um fratricídio, né, que é o caso de homicídio de um irmão contra o irmão. O réu, o acusado, ele de início não se vislumbrou nenhuma forma de doença, de transtorno mental, mas a Defensoria Pública identificou que talvez houvesse ali uma situação de transtorno mental. E aí sugerimos a instauração do que se chama incidente de insanidade mental, que é justamente um instrumento no meio do processo para averiguar se de fato a pessoa tinha uma incapacidade de entender a ilicitude daquele fato e determinar-se de acordo com aquele entendimento, né? Nesse exame de insanidade mental, ele foi realizado em São Paulo por um médico psiquiatra, e esse psiquiatra relatou que não se tratava de uma pessoa com nenhum distúrbio mental e justificou, uma das justificativas para afirmar que ele era sim imputável, ou seja, que ele tinha total e completo entendimento daquela situação, foi a de que ele não levou os documentos para comprovar que ele passou por internações pretéritas anteriores, que ele usava medicação, que ele tinha mesmo algum tipo de diagnóstico de algum quadro psiquiátrico, mas a Defensoria conseguiu acesso ao prontuário dele, conseguimos acesso, se não me engano, desde 2017, 2018, o fato foi em 2021, então a gente conseguiu comprovar que à época dos fatos ele já estava em tratamento, ele utilizava uma série de medicamentos de uso psiquiátrico, ele já tinha sido internado uma série de vezes, inclusive já tinha sido internado por ações aqui da Defensoria Pública. Nós ajuizamos ações contra o município e contra o Estado para garantir que ele tivesse o direito à saúde garantido, que ele fosse internado. Inclusive, esse transtorno mental que ele tinha era tão severo que ele já tinha sido interditado. A mãe dele já tinha sido considerada a sua curadora, e justamente por essa falta mesmo de entendimento que ele tinha acerca de todas as situações. E aí, justamente por conta desse exame realizado lá em São Paulo, que disse que ele era completamente, que ele tinha todo o entendimento, esse processo teve que ir a júri por situações processuais mesmo, determinações processuais. E aí no júri o desafio foi, tanto do Ministério Público quanto da Defensoria Pública, foi um trabalho em conjunto, comprovar para os jurados que mesmo com esse exame negativo, ele era sim uma pessoa com um transtorno mental. E esse transtorno mental, pelo depoimento da mãe dele, que era a mãe tanto da vítima como do réu, ficou claro que era um transtorno que ele já tinha desde criança e que foi potencializado pela utilização desses entorpecentes desde criança. Então, ainda na fase que ele estava ali tendo a modulação das suas faculdades mentais, ele já estava na utilização de drogas, né? O que potencializou todos os transtornos que ele tinha. Ele foi diagnosticado com uma série de CIDs, né? Que a gente chama, que é o Código Internacional de Doenças, e foi diagnosticado com retardo mental moderado, com retardo mental grave, com um transtorno depressivo maníaco, enfim, com uma série de doenças que realmente trazem a ele uma condição mais gravosa, de entender 100% das situações. E isso ficou muito claro no julgamento de ontem, principalmente a partir do depoimento bem forte da mãe, né, do acusado e da vítima, e pela própria figura do réu, que compareceu ao julgamento de ontem, e era visível para os jurados que se tratava de uma pessoa que estava ali em uma situação de sofrimento mental e que precisava do tratamento. Então, a defesa de ontem foi no sentido de comprovar para os jurados que o que ele precisava não era de presídio, era de hospital. Então, eu fiquei muito feliz que justiça ontem foi feita, que essa família finalmente foi acolhida, ainda que após uma tragédia como essa, mas foi muito gratificante poder ajudar a proporcionar um pouco de paz para aquela mãe que estava numa situação assim realmente muito penosa. Doutora Gabriela, a Defensoria vai acompanhar esse período aí que ele vai ficar aí internado aqui no hospital psiquiátrico? Sim, a Defensoria acompanhará. A Defensoria Pública, o Ministério Público, somos órgãos da execução penal. Então, apesar de ele não ter sido aplicado uma pena privativa de liberdade num presídio, foi aplicada a ele uma sanção penal. Então, a Defensoria Pública e o Ministério Público, com certeza, acompanharão de perto a execução dessa medida de segurança para garantir que a ele tem sido dado o tratamento adequado e garantir que quando for a hora, né, quando ele realizar o exame de cessação de periculosidade, que é realizado anualmente, caso constatado que de fato ele foi curado, ele agora não precisa mais ficar no hospital, essa situação se clarificará e o Ministério Público e a Defensoria Pública tomarão as providências cabíveis. Professora, aproveitando que estamos conversando aqui com a senhora, o papel da Defensoria em favor dos vulneráveis faz com que a senhora com frequência tenha que visitar estabelecimentos penais
aqui no estado, a senhora já visitou algumas cidades, aqui em Paranaíba também. Como é que a senhora pode falar para os ouvintes sobre essa ação? Bom, a Defensoria Pública, ela atua em 2 frontes principais no atendimento, né, a essas pessoas que estão ali em privação de liberdade. O primeiro fronte é justamente garantir o atendimento jurídico, tanto às pessoas presas quanto aos familiares dessas pessoas presas. Então é muito comum que aqui na Defensoria eu receba familiares de pessoas presas, seja para me afirmar alguma violação de direitos, alguma situação que tenha ocorrido nos presídios, como eu também vou aos presídios para garantir que essas pessoas que estão presas tenham um atendimento jurídico, para que a gente acompanhe mesmo a execução da pena. Além disso, o meu outro fronte de atuação se dá como órgão da execução penal, ou seja, o meu papel nos presídios é também fiscalizar o efetivo cumprimento da pena, garantir um mínimo de preservação dos direitos humanos dessas pessoas que estão presas e entender que não é porque a pessoa está presa, que ela cometeu um delito, que ela deixou de ser humana. Ela está privada da liberdade dela, mas não da sua humanidade. Então, sempre que eu vou aos presídios, eu vou algumas vezes ao mês, eu faço questão de colocar a minha mesinha, levo meu notebook na frente do pavilhão das celas do presídio e vou atendendo preso por preso. Alguns não querem atendimento, possuem advogado ou enfim, naquele dia não desejam atendimento, mas a maioria é atendido e eu tenho tido feedbacks, né, muito bons acerca desse atendimento. Eu até comentei mais cedo que no início eles ficavam bem mais eufóricos com a minha presença lá, porque realmente não era comum. Mas agora que já há uma certa previsibilidade, eles sabem que eu não vou abandonar, que eu tô ali para justamente verificar as condições do cárcere. Tá todo mundo com colchão, todo mundo tem ventilador, a comida, como é que tá tendo fruta, verdura. Então, hoje em dia, eu sinto que os presos, os internos aqui de Paranaíba, têm muita confiança no trabalho da Defensoria Pública, que é justamente esse. Tanto realizar o atendimento jurídico àquelas pessoas que não possuem condições para pagar um advogado, como também fiscalizar o cumprimento da pena. Então, sempre que eu verifico uma grave violação dos direitos daquela pessoa, independentemente de ter advogado, de autorização judicial ou não, a atuação da Defensoria Pública se dará por imposição legal. É uma determinação que a gente tem por lei de atuar nesses casos.